Boa noite. Estamos começando mais uma live do estudo da palavra. Hoje, 30 de novembro de 2024. Eu espero que todos estejam bem. Vamos começar essa live fazendo essa oração? Senhor, nos abençoa, meu Pai, em mais uma live. Pessoas que estão comigo agora, ao vivo pelo Facebook, e pessoas que posteriormente irão assistir a esse vídeo pelo YouTube. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, nesse momento, a paz a esses corações, meu Pai. Abençoa poderosamente essa live, no nome de Jesus. E que assim seja. Tá bom? Já pega aí a tua Bíblia. O nome da live de hoje, o profeta de Betel. Pega aí a tua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 13 e no versículo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 11. Você que está comigo agora, ao vivo, nessa live pelo Facebook, você pode compartilhar essa live e também fazer os teus comentários. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 11. Está escrito assim: E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. Esse velho profeta morava em Betel. E o que aconteceu em Betel? Por que essa live, o nome dela é o profeta de Betel? Porque Betel, depois de alguns anos, virou um centro de culto idólatra. A palavra Betel significa casa de Deus, mas com o tempo virou um centro de culto idólatra. Moravam ali pessoas idólatras, pessoas que se desviaram da fé verdadeira. E como começou isso? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, a partir do versículo 26. Diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que lhe fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E o que aconteceu? Esse homem de Deus foi enviado por Deus para ir de encontro ao Jeroboão e falar que o que ele tinha feito era errado. Então, ele saiu dali, e a ordem de Deus era resolver o que tinha para resolver e voltar para a sua casa. Não ficar em Betel. Não aceitar nenhuma vantagem em Betel. E o rei Jeroboão até o convidou, mas ele não aceitou. Obedecendo ao Senhor, ele voltou para a sua casa. Mas é aí onde entra o velho profeta que morava em Betel. Quando ele ouviu o que aconteceu através de seus filhos, ele quis ir ao encontro daquele profeta e mentiu para aquele profeta. Por quê? Porque o profeta de Betel era um falso profeta. Ele se vendeu para Jeroboão e estava ali também cultuando a deuses pagãos. O mais interessante é que o profeta Eliseu, ele também teve problemas em Betel. Está aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 23. E você pode até questionar: pastor, o que é que isso tem a ver comigo?
Daqui a pouco eu vou falar para você o que é que isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 23. Então subiu dali a Betel, isso aqui o profeta Eliseu, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele. Quando a palavra diz zombavam de Eliseu, não é simplesmente isso, amados. Não zombavam simplesmente da pessoa humana de Eliseu. Zombavam da obra de Deus, porque o Eliseu era a pessoa responsável pela palavra de Deus. Estava no lugar do Elias. Ele era a pessoa responsável. Ele era aquela pessoa que levava a palavra de Deus. E em Betel, aqueles homens zombavam dele. E subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Pastor, o profeta Eliseu, ele não foi muito radical? Não, irmãos. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Tem certas coisas que nós não podemos aceitar como homens de Deus e como mulheres de Deus. Tem certas zombarias, até mesmo na casa do Senhor, que você não pode aceitar. Certas brincadeiras, zombarias, ironias, você não deve aceitar. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não aceita. Ela se irrita, amados. Até mesmo com aquela pessoa que faz a obra do Senhor de uma forma errada. Vamos continuar. Só que o que aconteceu? Voltando para o rei Jeroboão. Ele levou o culto para Dan e para Betel e queria que as pessoas fossem ali. Algumas pessoas, como esse profeta, aceitou a proposta do rei Jeroboão, mas as pessoas de bem, não aceitaram. Amados, você que é do bem, você não pode aceitar certas propostas, certas vantagens. Você tem que desconfiar de certas vantagens. O que aconteceu aqui? Vamos voltar para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, no versículo 30. E esse feito, levar esse culto idólatra, fazer esses bezerros de ouro, se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que eram dos filhos de Levi. Cuidado com esses sacerdotes, com esses profetas, que não têm nenhuma responsabilidade com Deus, não tem nenhuma aliança, nenhuma responsabilidade com a igreja do Senhor. São pessoas totalmente desviadas, irmãos. São pessoas que não têm fé. Estão desviando as pessoas para Dan. Estão tirando as pessoas da casa do Senhor. E eu digo uma coisa, facilmente. Estão prometendo muitos fundos. Porque aquele falso profeta, ele mentiu para o homem de Deus. Vamos continuar. Primeiro livro dos Reis, ainda no capítulo 12, no versículo 33. Ainda o que o rei Jeroboão ele fez. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Irmãos, ele fez tudo errado. Uma pessoa que não tem Deus, ele não quer saber, amados, das leis do Senhor. Não quer saber de obedecer a palavra. Ele quer saber da sua própria vontade. Ele quer saber de ganhar algo em troca, em benefícios pessoais. Cuidado. É sobre isso que eu estou falando há algumas semanas. Em você receber benefícios pessoais e vender a tua própria alma. Seguir a essas pessoas que estão indo para Dan, estão indo para Betel, junto com o rei Jeroboão,
tenha cuidado. Mesmo que seja difícil, amados. Mesmo que seja amargo. Mesmo que você esteja agora sofrendo perseguições, você não pode deixar de sacrificar em Jerusalém. É óbvio que isso é uma metáfora. Jerusalém para nós hoje é a casa do Senhor, onde você entregou a tua vida para o Senhor e onde você conheceu a palavra de Deus. É nesse lugar que você deve ficar, que você não deve abrir mão. Agora, voltando para aquele profeta, ele mentiu descaradamente para o homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Em primeiro lugar, não era Deus que estava usando esse homem. Pastor, e que anjo era esse? O anjo do mal, era Satanás. O próprio apóstolo Paulo, amado, certa vez ele falou: pode vir até um anjo com asas abertas e falar para você algo, mas se não estiver de acordo com a palavra, é mentira, é anátema. Então ele mentiu para o homem de Deus. Aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 15. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Um prazer momentâneo. Qual era a ordem daquele homem? Não voltar de maneira nenhuma para Betel. Era chegar, fazer o seu trabalho, ministrar a palavra e voltar para casa. Não era para ficar ali, não era para voltar para ali. Mas aquele homem mentiu para ele: olha, eu também sou profeta. E um anjo falou comigo, amados. Não tem essa história de anjo. O que vale para mim e para você é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Ela não mente, amados. Então muitas vezes nós temos que ter esse cuidado. Quando Deus fala com você, está falado. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como ele vai mudar, amados, no meio do caminho? Ele deu uma ordem para você fazer algo e no meio do caminho ele vai mudar? E vai usar uma pessoa que você nem conhece se dizendo profeta? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3. Preste atenção aqui, ó. Olha o que o diabo falou para o Senhor. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então você viu que o próprio anjo, só que o anjo do mal, queria que o Senhor também comesse pão e transformasse aquelas pedras em pão. Mas o Senhor, ele não aceitou. Não aceite, amados, esse tipo de profeta. O profeta de Betel, ele se vendeu, como muitos hoje estão vendidos. E é fácil, amados, você saber a diferença de um profeta do Senhor para um profeta de Betel. O profeta do Senhor, ele não se vende. O profeta do Senhor, ele não aceita, amados, certas vantagens. Ele não troca a sua fé por nada. Ele tem uma essência, amados. Dentro dele tem o Espírito Santo de Deus. Ele não troca nada por aquilo que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai alertar ao Timóteo. Isso aqui há milhares de anos atrás. Pastor, já existia esses falsos profetas? Sempre existiu. Sempre existiu os falsos profetas que se vendem. Alguns começam até bem. Alguns estão caminhando de uma forma correta, mas eles se corrompem. E entra por um caminho, amados, que não tem mais volta. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 6 também. Olha o que ele diz. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas, preste atenção nisso aqui no final, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e a ruína. E ele termina assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A cobiça. O que é a cobiça, pastor? É você querer aquilo que não é seu. Deus, ele tem promessas para você? Tem. Mas principalmente, amados, a promessa maior do Senhor é a nossa salvação. É o perdão dos nossos pecados. Qualquer bem material, ele pode nos dar também. Mas isso não é, a princípio, o mais importante. O mais importante, amados, é que você tenha fidelidade ao Senhor. E que você não faça como esses profetas aqui, esses profetas de Betel, que se vendem. Agora, aquele outro profeta, você tem também que se ligar nisso. Aquele outro profeta deveria saber que quando Deus dá uma ordem, ele não vai mudar. Cuidado, amados. Cuidado. Se você está no caminho correto, não saia desse caminho. Porque existem muitos falsos profetas. O próprio Senhor, ele alertou aos seus discípulos e apóstolos. Ele diz aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, muitos, menos eu e você. Não vai enganar você. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com falsas promessas. Tenha cuidado com certas vantagens. Desconfie, amados, dessas palavras enganosas. Porque há muitos profetas de Betel, falsos profetas, que estão se vendendo hoje. A gente está vendo isso aí claramente, amados. Pessoas que se diziam do bem, viram as costas e traem o seu próprio povo. Trai também a igreja do Senhor. Mas que não aconteça isso nem comigo e nem com você. Tá bom? Vamos orar então. Senhor, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por mais essa live. As pessoas que estiveram comigo, que o Senhor possa abençoar poderosamente, dando sabedoria e discernimento para que não sejam enganadas, meu Pai, por falsos profetas, por profetas de Betel que se vendem, meu Pai. Nos abençoa no nome de Jesus. E que assim seja. Amados, nós estamos finalizando mais uma live do estudo da palavra. A próxima live será no próximo sábado. Um abraço então e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.